A fé, ela se move através de uma obediência. Quando nós obedecemos, o milagre acontece nas nossas vidas. Amém? Inclusive o livro de Salmo, eu gostaria de trazer uma mensagem para você nessa noite. Salmo 34. E esse Salmo 34 é um salmo de Davi. E nessa noite nós vamos tentar entendê-lo pela misericórdia do Espírito Santo. Onde Davi diz assim: olha, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu santo nome. Buscai ao Senhor, e Ele lhe responderá. Livrá-lo-á dos seus temores. Em outras versões está assim, olha: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Olha que coisa interessante. Pai, eu quero que o Senhor venha trazer o entendimento, o discernimento, a sabedoria dessa palavra, porque eu sei que existem pessoas aqui que querem sair daqui sem dúvidas, sem medo. Elas querem sair daqui com um coração valente. Então tire as perturbações, tire as dúvidas, tire tudo aquilo que não presta, que possa estar perturbando a mente, o corpo, a alma, o espírito desse homem, dessa mulher. Libere a unção do teu Espírito Santo, porque nós queremos sim ouvir a tua voz. Eu repreendo toda voz negativa, contrária, toda perturbação, todo embaraço de Satanás, tudo aquilo que tenta atormentar, apequenar esse homem, essa mulher, que ele possa nessa noite ser livre também de todos os seus temores, de todos os seus medos, os seus assombros, em nome de Jesus. E que todos digam assim seja. Sabe, gente, um dos maiores problemas do ser humano se chama medo. E como a gente tem tentado explicar para vocês, praticamente 90% dos nossos medos, eles não acontecem. Medo de ser mandado embora do trabalho, medo de uma separação, medo de ser assaltado, ser roubado, perder aquilo que você tem, enfim, medos. E 90% não acontece. Mas nos apequena. O medo nos trava, nos bloqueia. O medo nos impede de prosseguir, de continuar. O medo é como se fosse um freio que paralisa o homem. E não somente isso, o medo faz com que o homem deixe de acreditar nas promessas de Deus. Porque a partir do momento que Deus ele está dizendo que Ele vai fazer algo na sua vida, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele está dizendo que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Mas as circunstâncias, o processo às vezes dele começar algo nas nossas vidas e terminar, muitas das vezes é longo, é demorado. Mas nesse meio tempo nós temos que procurar fazer de tudo para guardar a nossa fé, a nossa esperança, sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Ora, quantos foram os homens que Deus prometeu fazer algo na vida deles? E esses homens tiveram que esperar. Eles não foram imediatistas, porque não existe nada para ontem. Hoje nós estamos vivendo em uma sociedade que muitos não querem trabalhar, não querem crescer, não querem romper. Sabe por quê? Porque não acontece na hora que eles querem. Quantos são os jovens, as moças, os rapazes que estão desempregados? Não é nem por falta de oportunidade, é porque o que aparece para eles não é aquilo que eles querem.
Não, eles estudaram, fizeram uma faculdade, têm um pouquinho de conhecimento e eles já querem se sentar na cadeira de governador, já querem ser CEO, CEO de uma empresa, já quer ir para a gerência, e não existe isso. Veja como que um patrão vai dar uma gerência para você, um cargo elevado para você, se você não tem experiência, se você está começando no mercado agora. Então as pessoas hoje são imediatistas, elas querem tudo para agora. Mas você tem que entender que até com Deus existem processos. Hoje cedo nós estamos falando que Davi, com seus 17 anos, 18 anos, ele foi consagrado rei. Samuel consagrou Davi. Mas assim que ele foi consagrado, a palavra mostra que ele teve que voltar para o campo e continuar tomando conta de ovelhas. Não, mas como pode? Se Deus me abençoou, se Deus me curou, por que eu continuo sentindo dores? Olha, se Deus me abençoou, se Deus abriu portas para mim, por que eu ainda continuo passando necessidade, problemas financeiros? Porque existe um processo. Deus, ele não dá nada para aquelas pessoas que não estão preparadas. Então Davi é consagrado, volta para o campo, continua tomando conta de ovelhas, até ele ter a oportunidade de matar um leão e matar um filisteu chamado Golias. Repete comigo: filisteu. Davi matou Golias. O que Davi era? Judeu, hebreu, da tribo de Judá. Vai. E o filisteu? Golias, filisteu. Grava isso na sua cabeça. E ele vai, volta para o campo, tem a oportunidade dos holofotes ser colocados sobre ele, porque quando chega o momento de você brilhar, ninguém consegue impedir. Veja, se você tem uma vida com Deus, se você caminha com Deus, se você tem promessas, nada vai impedir você de brilhar. Chegou o momento de Davi brilhar, ele lá no meio das malhadas, lá no meio do campo, o pai tinha colocado ele fora de projeção. O pai só queria projetar quem? Os filhos que ele gostava. Os filhos mais fortes, mais bonitos, mais robustos, experimentados em batalhas, soldados. De repente o pai de Davi ficou até com vergonha de mostrar que ele tinha um filho que era mais novo, que era bonitinho, porque a palavra diz que Davi era um mocinho, tinha boa feição, era bonitinho. E o pai de repente ficou até com vergonha e tirou Davi de projeção e jogou Davi lá no campo. Mas quando Deus ele quer te promover, não existe isso. Fulano, Bertano, ninguém pode impedir você de ser abençoado. Aquilo que o céu tem para você, a terra não consegue tirar. Você consegue compreender? O que é seu, pronto, acabou. Por isso que a gente fala: não se iguale, não se compare, não coloque uma régua nas pessoas, não se diminua. Fulano está sendo abençoado, eu não estou sendo. Não, espera que o que é seu está guardado. Podem querer colocar empecilhos, barreiras, podem querer fechar portas para você. Toda arma forjada contra a minha igreja não prevalecerá. Ou seja, tudo aquilo que tentarem fazer contra você para te apequenar, te diminuir, trancar você, barrar você, abortar aquilo que Deus tem para realizar na sua vida, eles não vão conseguir, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo lá fora. Então o pai tirou Davi de projeção, mas no momento certo, no momento de colocar os holofotes em cima de Davi, Deus vai lá, pega Davi, traz e unge, consagra Davi rei de Israel. Davi já era um rei, mas mesmo sendo rei, Davi ele teve que voltar a tomar conta de ovelhas. Vence um leão, destrói Golias, como você já sabe, e se torna um dos oficiais de Saul. Mas você sabe que quando Deus tem coisas grandes para realizar nas nossas vidas, surge inveja.
empecilhos, barreiras. Sabe, 70% das pessoas que têm inveja de você fazem parte da sua família, do seu convívio familiar, da roda de amigos, não são de fora. Então, quando o povo começou a clamar, eu vou te mostrar isso. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Saul começou a ficar irritado com isso. Você acha que todo mundo se agrada com o seu sucesso? Todo mundo está gostando de ver que você está crescendo, está rompendo, está conquistando? Não. Existem pessoas que estão dando tapinhas nas suas costas, sorriso para você, mas eles querem te destruir. Olha aqui para mim. Não vai atrás de pessoas que Deus está tirando da sua vida. Não vai atrás. Não se entristeça com pessoas que de repente estão te deixando sozinho. É Deus que está tirando. É Deus que está fechando. Deus está fechando portas. Deus está tirando da sua vida. E Deus está tirando você de determinados lugares, afastando de você pessoas que Ele sabe que são âncoras na sua vida, e vão impedir você de romper, de crescer, dele conseguir realizar o propósito que Ele tem na sua vida. Então Saul ficou extremamente irado com isso. E você sabe que Saul não ficou somente irado. A palavra diz que Saul ficou possesso, endemoniado. Um espírito imundo da parte do Senhor vinha e entrava em Saul. Aí Davi tinha que ficar tocando harpa para acalmar Saul, para aquele espírito sair dele. Aí um belo de um dia, você sabe que pessoas endemoniadas são aquelas pessoas que não gostam de você. Você sente até na respiração dela, no olhar dela, que ela não vai com a sua cara. Mas caramba, eu nunca fiz nada para essa pessoa, eu só tentei ajudar até hoje. Eu sinto que ela não vai com a minha cara. É o demônio. Até dentro da igreja, quando você é uma pessoa que não vai com a sua cara, é capeta. Essa pessoa tem capeta, tem demônio. Principalmente quando você nunca fez nada com ela. Você olha e diz: cara, aquela irmã não me cumprimenta, passa por mim com a cara feia, sempre emburrada, me trata mal pra caramba. O que é isso? Demônio. Bispo, o que eu faço? Ora por ela. Porque se ela permanecer na igreja, tem uma probabilidade muito grande de um dia ela se libertar, se converter. Amém? E reconhecer que não há necessidade dela te tratar assim. Então Davi sentia na respiração de Saul, no olhar de Saul, ódio. Aí a Bíblia diz que houve um determinado dia que Saul estava tão irado, tão encapetado, tão endemoniado, que Davi ali na dele, conversando com outros oficiais, né, e lanchando. Saul foi, pegou uma lança e tacou em Davi. Mas ele tacou com uma fúria tão grande, com uma raiva tão grande, que a lança cravou na parede. Se Davi não se desvia, Davi ia morrer. Aí lá no livro de Samuel, 1 Samuel, vamos lá em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10, olha que coisa interessante. 21, 10. Depois que Saul fez isso, Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e veio a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é esse Davi, o rei da terra? Não se cantava sobre ele este nas danças, dizendo: Saul feriu milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido dentre as suas mãos, e esgravatava as portas, e deixava correr o que? Saliva pela barba.
Meu Deus do céu. Não, você tem que pegar essa chave, porque senão Satanás ele vai continuar te enganando. Enquanto o céu está trabalhando, enquanto o céu está se movendo para Deus abençoar a sua vida, para Deus mudar a sua vida, você está aqui achando que Deus não está fazendo nada, achando que Deus te esqueceu, te abandonou, te rejeitou, que Deus não está se importando com você. Não, não, Deus ele está se importando com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu trabalho. É como eu estou dizendo, existem processos de aprendizado, lugares que você vai ter que passar, mesmo sem Deus. Para você romper, você tem que passar por esse processo, você tem que passar por isso que você está passando. Então Davi, ele recebe a promessa de ser rei, ele é consagrado, mas ele começa a ver que está acontecendo totalmente ao contrário na vida dele. Ao invés dele romper, ao invés dele crescer, ao invés dele sentar na cadeira de governo de Israel, não, ele só está se apequenando. Aquelas pessoas que eram para estar com ele, que fazia parte do seu povo, aquelas pessoas que ele servia, que ele ajudava, são as pessoas que agora estão perseguindo Davi, ao ponto dele ter que se esconder aonde? Em Gate. Aonde era Gate? Cidade dos filisteus. E quem foi o filisteu que ele matou? Golias. Meu, às vezes você está mais seguro do lado de inimigos do que do lado de amigos. Davi saiu daquela cidade correndo, fugindo, com medo de morrer por Saul. E quando ele chega em Gate, os homens reconhecem ele e dizem assim: vem cá, aquele dali não é o rei das terras? Não é aquele dali que o povo ficava cantando? Ah, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Não foi ele que destruiu o Golias? Não foi ele que já travou várias batalhas contra os filisteus? Não é ele que já destruiu vários filisteus, já matou vários soldados? Quando Davi escuta isso, Davi fica mais atemorizado e falou: caramba, eu saí da panela para cair aonde? Para cair no fogo. Gente, Davi, ele teve que se fingir de louco, de doido. Olha o que ele teve que suportar. Quando Gate olhou para ele, ele deu uma de lesado, começou a arranhar as portas do templo, começou a babar. E o rei olha e fala assim: vai, vocês me trouxeram aqui um cara doido, me trouxeram um cara louco, vocês querem que eu leve esse louco para dentro da minha casa? Deixa ele para lá. Abandonaram Davi, tentaram matar Davi, mas quando viu que ele estava louco, ou fingindo ser louco, deixaram ele viver. E foi justamente nesses momentos de medo, mano. Não, você não está entendendo. Acho que você nunca teve medo na sua vida. Acho que você nunca teve medo de morrer. Acho que você nunca teve medo de perder tudo que você tem. Acho que você nunca teve medo de perder parentes, amigos, irmãos, de falir, de quebrar, de afundar. Acho que você nunca teve medo. Porque se você já teve o medo, eu tenho certeza que o seu medo não foi tão grande como o medo de Davi. Medo de Saul matar ele, medo do rei de Gade matar ele, ao ponto dele ter que dar uma de louco, de doido, babar, arranhar parede, arranhar portas para não morrer. Nossa, foi um medo imensurável. Mas nesse momento de medo, ele faz essa oração. Eu não sei se você está com medo. Eu não sei quantos inimigos estão se levantando contra você. Eu não sei o que está paralisando você. Eu não sei o que está forçando você de repente a ficar fugindo, ficar correndo, dando uma de louco, dando uma de doido, de repente até babando, fingindo que está doente,
fingindo que não pode atender um cliente, não pode atender um outro, sem poder ir para determinados lugares. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas se o que está acontecendo com você é a mesma coisa que estava acontecendo com Davi, Davi que tinha promessas, Davi que tinha uma palavra, Davi que já tinha sido consagrado, ungido por Deus, estava vivendo isso. Eu imagino você, mas se você estiver vivendo isso, a única maneira de você se salvar, de você se safar, não é nem você sendo abençoado. Veja, não é bênção que vai mudar a sua vida, não é a cura, não é a libertação, não. Nesse momento você não está precisando de nada disso. Olha, agora você não está precisando de carro, você não está precisando de casa, você não está precisando de marido, você não está precisando de namorada, você não está precisando de saúde. A única coisa que você está precisando agora, nesse exato momento, é que esse medo saia de dentro de você, é que o medo se dissipe. E para o medo sair, Davi chega e diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará comigo na minha boca, na minha alma e no meu coração. Entreguei ao Senhor, ou engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Buscai ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Era um medo. O medo estava fazendo Davi fugir, o medo estava fazendo Davi correr, o medo estava fazendo Davi se apequenar, o medo estava fazendo Davi esquecer de quem era Deus, as promessas que ele tinha, do que Deus tinha dito que iria fazer na vida dele. O medo deixava Davi perturbado, preocupado, atônito. E o medo também tem deixado muitas pessoas assim. Então a oração que eu quero fazer nessa noite é para que Deus ele venha tirar o medo de você. Mesmo com medo, mesmo em pânico, mesmo em desespero, abre os seus lábios para adorar. Abre os seus lábios para orar nessa noite, para clamar, para pedir que Deus ele venha tirar essa angústia de dentro do seu coração, essa tristeza tem te sufocado, tem te matado. De repente os seus inimigos não estão nem mais atrás de você, mas mesmo assim você continua com medo. Então peço para você nessa noite, peça para Deus nessa noite entrar dentro de você. Feche os seus olhos. Feche os olhos. Você está tendo que correr. Você está fugindo. Fugindo do seu passado, fugindo dos seus inimigos, fugindo dos credores, fugindo de clientes. Você está fugindo porque você está com medo, está sem forças para enfrentar os seus adversários, está tendo que dar uma de louco, de doido, está arranhando paredes, vive dando desculpa que está doente, que está viajando, vive fugindo. Mas eu quero dizer para você que a partir de hoje você não vai precisar mais fugir, porque o Senhor vai tomar conta de você. Ele vai te dar o rumo, Ele vai te dar a direção, Ele vai aliviar a sua alma, Ele vai aliviar o seu coração. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Só confie, só entregue, só louve a Ele durante todo o tempo. Só louve, só busque, só clame, só peça ajuda. Peça para Ele tirar os seus temores, os seus medos. Se você está caminhando nas trevas, Ele é a luz. Se te falta paz, Ele é a paz.
Se está te faltando fé, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele pode te sustentar, Ele pode te fortalecer, Ele pode te acalmar. Ele pode aliviar os seus pensamentos. Pessoas que não dormem à noite, pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão comendo demasiadamente, ou aquelas que nem comem, Pai, direito. Turbilhões de pensamentos permeiam a mente desse homem, permeiam a mente dessa mulher. Os compromissos, as dívidas, o desemprego, parentes, amigos, filhos, pessoas internadas, pessoas doentes, tem acelerado a mente dessa pessoa. Os neurônios não param de trabalhar, vivem acelerados. Mas nessa noite eu quero que o Senhor venha fazer aquilo que remédio não está fazendo, aquilo que calmante não está fazendo, aquilo que psicotrópicos não está conseguindo fazer. Pai, eu quero que nessa noite o Senhor venha ser a essência, a calma de cada uma dessas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus.